Todo mundo tem uma ideia. Todo mundo tem uma ideia. Todo mundo pensa alguma coisa em algum momento, desde a sua infância, já refletiu sobre o mundo, sobre a vida. Aquela teoria que você tem com seu amigo, que você conversa na mesa de bar e que você discute sobre como aquilo para você faz sentido. E aí a ideia que eu tive um tempo atrás, e que já me perguntei aonde isso começou, e continuo me perguntando, a gente tem acesso hoje a uma série de informações, nós estamos mais conectados do que nunca, mas independente disso, a gente passa todos os dias por vários ambientes, por várias pessoas, a gente vê várias coisas, a gente olha para alguém e vê a roupa que essa pessoa está usando, mas a gente ignora essa informação. Então, alguém que passou por mim no metrô quando eu estava vindo para cá, eu não prestei atenção, eu não sei quem é, eu não lembro. Essa informação foi absorvida pelos meus sentidos, analisada pelo meu cérebro e descartada. O meu cérebro julgou essa informação inútil. Só que a pergunta que eu tenho é, e se essa informação não for inútil? E se essa pessoa que passou por mim, que o meu cérebro ignorou, for acusada de um crime, acontecer alguma coisa com ela, se essa pessoa, eu reencontrar ela daqui 5 anos e ela se tornar minha melhor amiga, será que essa informação realmente foi irrelevante? E aí, se a gente pudesse captar cada vez mais informações, se a gente pudesse pegar essas informações que o nosso cérebro julga inúteis e fazer alguma coisa com elas, se a gente pudesse tirar proveito delas, isso me levou cada vez mais a prestar atenção, a querer ver as coisas que passam desapercebidas e procurar nelas um significado. Tudo gera uma informação, tudo gera um significado. E se eu pudesse ter acesso a mais informações, e se eu pudesse entender mais como as coisas funcionam, e se eu pudesse prestar atenção não só na roupa que as pessoas estão usando, não que isso seja um fato relevante, mas em como as pessoas agem, em como as coisas se comportam. Se eu fizer isso, qual que é o efeito que isso vai ter? E começar, a partir disso, a entender melhor o mundo, entender melhor as pessoas, entender melhor tudo que me cerca. Será que eu conseguiria lidar com a minha realidade de uma forma diferente? Vou contar para vocês algumas situações em que esse prestar atenção para mim fez toda a diferença. No começo de 2015, eu fui parar naquela terra ali. Eu passei 50 dias na Índia, como voluntário, em orfanatos. Trabalhava com educação de órfãos, junto com pessoas de mais de 10 países diferentes. E aí, depois de várias horas de voo, várias crianças chorando no avião, uma comida indiana que eu nunca tinha experimentado e que eu chorei a primeira vez que eu comi, de tanta pimenta, eu cheguei ali, numa cidade que fica bem no centro da Índia, chamada Hyderabad. E aí, chegando lá, sim, as vacas estão nas ruas, é uma experiência cultural muito interessante. E a cada coisa, cada informação pequena que eu olhava, aquilo me chocava e aquilo me fazia questionar tudo que eu acreditava, os meus valores, a minha cultura. Por que no Brasil eu como arroz com feijão? Eu imagino que ninguém tenha se perguntado isso. Mas são perguntas pequenas que a gente começa a se fazer quando a gente começa a olhar as coisas de um ângulo diferente. Isso é uma típica rua indiana. Então, não tem calçada, tem vários carros, várias pessoas com umas roupas muito diferentes da nossa, e muitos barulhos, muitas coisas. Eu costumo falar que a Índia é o país do muito. A Índia me mudou muito, mas, ao mesmo tempo, é um país com muito dinheiro, muita desigualdade, muita gente, muita comida, mas, ao mesmo tempo, muita fome. Eu vi lá um cenário social muito forte, muito parecido, mas, ao mesmo tempo, muito diferente com o nosso. E foi lá que eu digo que eu virei outra pessoa. Então, o Henrique, que subiu no avião, dia 2 de janeiro, não foi o mesmo que retornou para o Brasil, dia 23 de fevereiro. Num desses orfanatos que eu trabalhava, então, as crianças tinham de 4 a 10 anos. Eu trabalhava com pessoas da Botsuana, da Malásia, da Colômbia, do Brasil. Eu tinha, todos os dias, um ambiente que me desafiava a todo momento. E, durante esses 50 dias, tiveram 2 momentos em que você se sente eu me senti um personagem de um filme. Sabe quando para e parece que você vai subindo a câmera assim, e parece que é Deus te olhando de cima e rindo da sua cara, tipo,
Você parou e parece que o mundo inteiro para e você tem uma jornada na sua cabeça por alguns segundos em que parece que toda a sua vida muda. Um desses momentos foi esse. Então, em um dia, eu estava com os outros voluntários que trabalhavam comigo nesse orfanato, e a gente comprou cartolina, comprou tinta. O nosso objetivo era tentar trazer uma perspectiva de futuro para essas crianças. Então, crianças carentes, com baixo acesso à educação, como que a gente poderia fazer algo por elas? E a ideia era que eles pintassem, desenhassem, de alguma forma representassem o que eles queriam para o futuro. E eu venho de uma realidade de classe média, onde tive a oportunidade e o privilégio de estudar numa escola particular por toda a minha vida. Estudo numa universidade particular. E a resposta deles me deu um grande tapa, porque é algo que sempre tive contato, sempre esteve do meu lado, mas eu nunca olhei antes. Então, quando os voluntários, nós juntos pedimos que eles apresentassem, essas meninas elas trouxeram alguns desenhos. Ah, beleza, explica aí. Então, o que eu queria para o meu futuro é minha casa, minha família, comida, coisas muito que às vezes a gente não para reparar o quanto são importantes. A gente entra num automático na nossa rotina, com o trabalho, com o estudo, com as expectativas que nós temos sobre nós, com as expectativas que os outros têm sobre nós, e a gente não enxerga para essas coisas. E foi nesse momento em que parece que o mundo parou e Deus me olhou de cima assim e falou: você se pergunte, questione mais, repense no que você acredita. Porque são coisas que eu tive o privilégio de ter durante a minha vida, só que talvez eu nunca tinha dado um determinado valor. E aí, seguindo, esse momento já foi um momento muito forte para mim. Eu já estava muito questionador, sempre fui uma pessoa que se perguntou muito sobre as coisas. Então, já me questionava por que as vacas estavam na rua, por que o trânsito era daquele jeito e por que tudo era tão intenso. E aí, os dias seguiram, a gente continuava frequentando o orfanato, e vários questionamentos começaram a surgir para mim. Então, teve um momento em que eu fiquei sozinho com 40 crianças. E aí eu falei: uou, e agora? O que eu vou fazer? Conversando, passei mais alguns dias. E aí, naquele orfanato que eu estava trabalhando, aconteceu um problema. O pessoal da organização que estava me recebendo lá, que era uma organização que intermediava a organização, a ONG e o voluntário, falaram: não, vamos mudar, vamos conversar. E aí eu fui trabalhar num segundo orfanato. Nesse segundo orfanato, meu primeiro dia já foi um choque. Eu não tive muito tempo para parar, pensar, falar: e aí, como que estão as coisas? Então, era um domingo à tarde, eu cheguei. Nesse segundo orfanato, eu trabalhava só com brasileiros. E o dia que eu cheguei era um domingo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite e tal. E aí, escurecendo, fui tentar acender a luz não acendia. Nesse momento, cheguei lá no diretor do orfanato, perguntei por que não acende. E ele me respondeu, meio de cabeça baixa, meio com vergonha, um pouco constrangido: então, é que cortaram a luz ontem, que a gente não tinha dinheiro para pagar. Esse segundo orfanato, ele abrigava mais ou menos 35 crianças também, faixa etária um pouco mais avançada, entre 7 e 15 anos. E aí eu me reuni junto com os outros brasileiros, nós éramos em 6 naquele momento, e a gente perguntou: quanto que é a conta? Aí ele falou: 700 rúpias. Hoje o real está mais desvalorizado, mas na época 700 rúpias era algo em torno de R$30. Então, 35 crianças estavam sem luz por um mês por causa de R$35. E o primeiro questionamento que eu faço para vocês é: o quanto vocês vão gastar no almoço de vocês hoje? O quanto que vocês gastaram ontem, em um jantar, no dia a dia de vocês, o quanto que é o custo de vida de cada um? E foi um momento em que a gente falou: e aí? A gente tem um quadro, a gente tem uma situação, a gente pode trabalhar para mudar isso, a gente pode vir aqui e fazer o básico que a gente se propôs a fazer, que era dar um apoio com o inglês, dar um apoio na educação dessas crianças. Tentar trazer o mesmo trabalho que eu já realizava em outro orfanato, só que com uma equipe diferente. E a gente chegou, a gente se juntou, a gente falou: vamos usar o que a gente tem nesse momento. Facebook, né? Está na mão aí de todo mundo. A gente resolveu criar um evento no Facebook, a gente fez um vídeo.
A gente colocou 10 mil pessoas no evento, tivemos 3 mil confirmados. Em uma semana, a gente tinha arrecadado entre 2.500 e 3 mil reais. Então, uma série de pessoas aqui no Brasil que se propuseram a ajudar, mandaram dinheiro para a gente ia todo dia no banco, sacava de pouco em pouco, porque não podia sacar tudo de uma vez, porque do nada, aquelas 700 rúpias que faltavam e que a gente, na hora, teve a oportunidade de dar o dinheiro para o dono da ONG e a luz ser religada no dia seguinte, aquelas 700 rúpias se tornaram em 60 mil. E conforme a gente ia entregando esse dinheiro para o dono daquele orfanato, ficava mais intenso a gratidão dele. Mas a gratidão dele não é a questão, a gratidão nossa era a questão. Então, muitas vezes a gente pensa, eu vou para um lugar, vou ajudar os outros, vou falar que estou fazendo um trabalho voluntário, vou ser visto como uma pessoa legal. E quando eu fui no meu ego de achar que eu estava lá, indo para lá para ensinar. Eu estava indo para lá para fazer algo por aquelas pessoas, mas elas me fizeram e me ensinaram muito mais. Essa foto foi no último dia, no orfanato em que a gente fez essa doação. Ver aquelas crianças agradecendo a gente, e no último dia eu chorava muito mais do que elas, de ter que me despedir. Eu chorava, aquele momento que você começa a soluçar, de chorar, assim, você não consegue parar. E elas me abraçavam e falavam, não chora, não chora. Aí eu chorava mais. E foi um momento em que eu me senti como se nada em volta pudesse dar errado, não existisse nenhum problema. E estava tudo certo, porque era tão especial, era tão forte para mim aquela sensação, que talvez tenha sido o momento de maior gratidão que eu já senti por aquelas crianças e por aquelas pessoas. E aí eu pensei, eu vou voltar para o Brasil daqui uma semana, e aí? Será que acaba? Será que essa história acaba aqui? O que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Seria um grande erro meu não compartilhar isso com ninguém, não tentar fazer com que isso se multiplicasse? Essa organização que me levou até a Índia, eu já trabalhava nela, e eu falei, como que eu posso fazer com que mais pessoas tenham a experiência que eu tive? Eu já trabalhava, eu entrei nessa organização em setembro de 2014. Essa organização me levou para a Índia no começo de 2015. Eu voltei, comecei a assumir cargos mais altos, até o ponto que eu falei, se eu sinto a responsabilidade de multiplicar essas histórias, de multiplicar experiências, os ensinamentos que eu tive, nada mais justo do que eu trabalhar para isso. E foi então que eu me fiz a pergunta, e agora? Será que aquilo acaba aqui? Será que tem mais? O que será que eu posso fazer? Então, eu me tornei presidente da organização que me levou. Eu tenho a honra hoje de liderar um grupo de jovens que me ensina todos os dias, me desafia. Com 21 anos, eu tenho a responsabilidade de pessoas que estão pelo mundo todo. E de diversos voluntários que vêm para cá, porque seria muita hipocrisia minha eu olhar todas as situações, me comover e ignorar o meu país, ignorar o bairro do meu lado, ignorar todos os problemas que a gente tem aqui. E aí eu comecei, o que eu posso? Como que a gente pode aumentar isso? E se eu pudesse mandar pessoas para o mundo todo para terem experiências parecidas com a minha, mas, além de tudo, se eu pudesse trazer pessoas de fora para entenderem a realidade do Brasil e trabalharem por ele também. Essa organização busca desenvolver liderança jovem. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar por isso, porque eu acredito que os jovens hoje são a chave para os líderes melhores amanhã. Então, quando a gente fala de nossa política é triste, empresários envolvidos em escândalos de corrupção, a gente começa, então, se a gente tem líderes que a gente não concorda, qual é o nosso trabalho para formar novos líderes? E o questionamento final que eu tive até enquanto eu estava montando essa apresentação, no mesmo esquema do vídeo que a gente viu de em cima da hora, porque também procrastino, foi a seguinte: a gente fala tanto de liderança, falei de problemas que eu vi do outro lado do mundo, 14 mil quilômetros de distância, mas e os problemas que tem aqui? A gente fala tanto de problemas do Brasil, a gente fala tanto de uma série de questões socioeconômicas que nos incomodam, a gente fala de um acesso restrito, a gente fala de preconceito, de homofobia, de racismo, mas qual que é a nossa responsabilidade com o nosso país?
E como que você se sentiria se você fosse o líder que estivesse à frente do Brasil? Qual que é a nossa responsabilidade? A gente está tão preocupado em falar que isso está errado, que está feio, que a gente tem que mudar, mas você se comporta como líder que você gostaria que estivesse à frente do Brasil? Obrigado.